Fala, povo, beleza? Hoje temos um grande anúncio no mercado do mountain bike. A Shimano apresentou o Deore de 12 velocidades. E esse grupo pode ser o matador dos NX. Galera, a Shimano hoje, como ela mesma intitula, lançou o grupo de entrada dos quadros top. Isso porque o Deore é, de fato, o grupo de entrada deles do mercado competitivo, digamos assim. Você pegar ali a Live, o Turner, a Serra e tal, esses grupos são grupos que dá para você competir, obviamente, mas são grupos mais simples, que tendem a desregular mais fácil. Eles não têm... Desculpa a barulheira, mas tem alguém tentando derrubar o prédio. Eles não têm... tecnologias competitivas, digamos assim, a velocidade de passagem de marcha, estrutura, robustez, enfim, necessário para uma competição. Então, esse grupo veio, interessante que ele é compatível com todos os grupos acima dele, então ele é compatível com o SLX, com o XT, com o XTR, que são os grupos que já foram lançados com 12 velocidades. E agora ele vem também com essa coisa, o que é bem legal do ponto de vista de componentes, mas daqui a pouco a gente fala isso. Mas ele veio com o cassete 1051. Por isso que eu falei que ele pode ser o matador do NX, porque o NX ele é um grupo mais barato, no qual você não precisa mudar o cubo da roda, mas ele é 11,50. Então essa diferença do 10 para o 11 pode parecer bobagem, mas faz bastante diferença, porque interfere muito no tamanho da coroa que você pode utilizar. Então você diminui bastante a abrangência do cassete, ele sendo 11. O Deore sendo 10,51 facilita bastante. Então você tem um grupo aí de média gama, um grupo de entrada competitivo, que seria igual ao NX mais ou menos, só que com abrangência de 10,51. Então isso é bem legal mesmo. O grupo tem o cassete com a tecnologia Hyperglide deles, que é uma indexação diferente do cassete, que funciona muito bem. Tem até um vídeo meu aqui no canal tentando quebrar o grupo XT, que é um grupo no qual eu vou passando marcha de qualquer jeito, em condições bem extremas, para justamente tentar fazer com que o grupo falhe. E ele não falha, ele é um grupo realmente que tem uma passagem de marcha muito precisa, porque o cassete tem diferentes pontos, tem muito mais pontos de passagem de marcha, que esse ponto de passagem é onde a corrente arruma um espaço no cassete ali, que ele tem um desenho um pouco diferente, e facilita a passagem de um pinhão para o outro, ou para descer ou para subir. E o cassete Hyperglide ele tem uma abrangência maior com relação a isso, tem mais pontos de passagem. Eles anunciaram também os grupos de 11 e 10 velocidades também nesse modelo Deore. O Deore de 12 velocidades é o 6.100, o de 11 velocidades é o 5.100 e o de 10 velocidades é o 4.100. Então você tem essas opções aí para os grupos também de 11 e 10 velocidades, mas eu sinceramente acho que para usar uma coroa só você precisa do de 12 velocidades. Lembrando que ele tem a opção de duas coroas também. Gostei bastante do design do pé de vela, achei que ficou bonito a forma dele. Ele vem com coroas disponíveis de 30 e 32 dentes, mas o pé de vela é compatível com as correntes dos outros tamanhos. Então, nos grupos mais tops, você tem coroa lá de 38, 36, 34, então você pode pegar uma coroa desses outros grupos e trazer. A corrente e os pinhões tem o tal do lado Dynamic Engagement System, que é o narrow wide, ou seja, os dentes, você tem um dente mais grosso, um dente mais fino, e isso encaixa de um jeito na corrente que faz com que dificulte você ter a queda da corrente. É a mesma tecnologia que foi apresentada no XTR, que depois desceu para o XT, SLX. A Shimano tem esse negócio de vir descendo em cascata com as tecnologias. Então, tem todas as tecnologias do XT, SLX, enfim, no Deore. A grande diferença são os componentes em si. Você tem componentes mais pesados no Deore, mas por outro lado, geralmente os componentes são mais resistentes. Se você comprar um cassete top de linha, uma corrente top de linha, vai ser mais leve, mas vai durar menos. No caso do Deore, você tem essa opção de você ter uma corrente mais barata e mais resistente. Essa é uma outra questão que eu tinha falado dos componentes. O fato da Shimano ter todos esses componentes compatíveis
é muito interessante na manutenção e reposição. Porque, por exemplo, você vai trocar uma corrente da sua bicicleta. Quando os grupos de 12 velocidades apareceram, custava muito caro, porque para você trocar a corrente do SRAM, você tinha que comprar o XX1. A corrente do XX1 custa R$700. Ou então a corrente do XCR custa, sei lá, R$600, R$700. Agora você pode comprar a corrente do Deore e usar no seu grupo, mesmo que seja um grupo mais caro. Então, por exemplo, na minha bike de enduro eu tenho um grupo XT. Quando eu for trocar a corrente, é óbvio que eu vou comprar uma Deore. Ela é um pouquinho mais pesada, mas dura mais e é muito mais barata. Então, isso facilita bastante. Trocar cassete também, se não quiser botar o cassete XT ou SLX, você bota o cassete Deore. A minha bike de enduro, de novo, ela é um grupo XT, os passadores e os câmbios são XT, e o câmbio é XT, mas o cassete é SLX. Então tem essa troca aí de componentes. O câmbio traseiro tem a tecnologia Shadow RD+, que é a tecnologia que você trava e destrava. O travar e destravar é para estabilizar o câmbio, ou seja, quando você está passando por algum lugar com muita trepidação, o câmbio não fica chacoalhando, isso é muito bom. E uma coisa legal também nos freios. Os freios do Deore, eles vieram com a opção de 2 pistões para o XC e 4 pistões para o Enduro e Downhill. Eu uso o freio XC de 4 pistões e ele é fantástico. Os freios Shimano, para mim, os freios Shimano são os melhores freios que existem. E ele, justamente por conta da progressividade da frenagem que eles têm e do Servo Wave, que é uma tecnologia que eles têm, que ele dá uma modulação muito boa. O freio Shimano ele tem uma sensação diferente. Na hora que você começa a apertar, o início do curso dele ali, ele já encosta logo no disco, as pastilhas já encostam logo no disco, e aí depois você tem a progressão da frenagem. Então ele dá uma sensação boa ali na hora que você vai pegar, você fala, não, beleza, você sente quando ele pegou. O freio da SRAM, por exemplo, ele é um pouquinho mais borrachudo, eu não gosto muito. Apesar de eu preferir a passagem de marcha do SRAM. Mas, enfim, tá aí o lançamento da Shimano. Eu sinceramente acho que, comparado nessa casa aí, entre NX e Deore e tal, o Deore vai realmente tomar muito mercado do NX. Principalmente com a presença que a Shimano tem aqui no Brasil, que é muito maior do que a SRAM. A Shimano Brasil, ela tem uma abrangência muito grande aqui no Brasil, eles fazem muitas parcerias com as marcas de montagem e tal, então eu acho que realmente nessa linha aí, no qual a Shimano estava devendo um grupo, né? A Shimano não tinha um grupo disponível de 12 marchas, a Shimano demorou muito para entrar no mercado das 12 marchas, e agora ela tá com esse grupo aí barato, né? Nessa faixa, então acho que eles vão ganhar bastante mercado nisso daí. Agora a Shimano está devendo um grupo eletrônico de 12, mas vamos ver, estão demorando um pouco aí para sair, possivelmente vai sair alguma coisa boa e bem interessante, vamos ver, beleza? Então tá aí a notícia, Shimano Deore de 12 velocidades. Like no vídeo, se inscreve no canal, aquela coisa toda e a gente fala mais depois. Valeu!